O caminho da sabedoria e da luz. Capítulo 1. O chamado. No princípio do entendimento havia o silêncio, e no silêncio habitava a dúvida do homem. E o homem caminhava pela terra buscando sentido em suas próprias mãos, mas tudo o que construía se desfazia como areia levada pelo vento. E disse o coração do homem: Quem me guiará? Quem me ensinará o caminho que não se perde? E uma voz suave, como brisa ao amanhecer, respondeu: Aquele que busca com verdade encontrará, mas aquele que corre sem direção cairá em seus próprios passos. Assim começou a jornada do aprendiz. De Kumasian. Capítulo 2. A semente do conhecimento. E foi dito: O conhecimento é como uma semente. Se for plantado em terra seca, nada produzirá. Mas se cair em solo fértil, crescerá e dará frutos. E o homem perguntou: Como preparo a terra do meu coração? E a voz respondeu: Arranca o orgulho, pois ele endurece o solo. Afasta a pressa, pois ela impede o crescimento. E rega com disciplina, pois sem ela nada permanece. E o homem começou a compreender que aprender não é apenas ouvir, mas transformar. Capítulo 3. A prova do caminho. E todo aquele que decide aprender será provado, pois o caminho da sabedoria não é fácil, nem curto, nem confortável. E surgirão dias de cansaço, dias em que a mente duvidará e o coração desejará desistir. E nesses dias a voz dirá: Lembra-te de por que começaste, pois aquele que abandona o caminho nunca verá o destino. E o homem caiu algumas vezes, mas levantou-se, pois entendeu que cair não é o fim, mas parte da caminhada. Capítulo 4. O silêncio que ensina. E houve um tempo em que nada acontecia, nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas silêncio. E o homem se desesperou. Fui esquecido? Mas a voz respondeu: Não, é no silêncio que se forma o entendimento, é no vazio que nasce a clareza. E o homem aprendeu que nem toda ausência é abandono e que o tempo também ensina. Capítulo 5. A escolha. E foi dado ao homem o poder de escolher, e diante dele estavam dois caminhos. Um era fácil, rápido e cheio de promessas vazias. O outro era difícil, lento e cheio de verdade. E o homem perguntou: Qual é o correto? E a voz disse: O caminho correto não é o mais fácil, mas aquele que te transforma. E muitos escolheram o caminho fácil e se perderam, mas o homem escolheu o difícil e começou a crescer. Capítulo 6. O domínio de si. E foi revelado ao homem: O maior inimigo não está fora, mas dentro, pois a mente inquieta cria medo, o coração impaciente cria erro, e o ego cria cegueira. E disse a voz: Aquele que domina o mundo, mas não domina a si mesmo, vive como escravo de suas próprias fraquezas. E o homem começou a vigiar seus pensamentos, a controlar suas palavras e a agir com consciência, e assim tornou-se mais forte. Capítulo 7. A perseverança. E muitos começaram a jornada, mas poucos chegaram ao fim. Pois no meio do caminho o cansaço fala mais alto que o propósito, e a voz disse: A perseverança é a ponte entre o sonho e a realização. E o homem seguiu, mesmo cansado, mesmo sem ver resultados imediatos, e a cada passo tornava-se mais preparado para aquilo que ainda não podia ver. Capítulo 8. A revelação. E após longa caminhada o homem parou e olhou para trás, e percebeu que não era mais o mesmo, e disse: Quando foi que tudo mudou? E a voz respondeu: Não foi em um momento, foi em cada pequeno passo que escolheste não desistir. E então o homem compreendeu: a transformação não acontece de repente, mas silenciosamente, dia após dia. Capítulo 9. O propósito. E foi revelado ao homem: Tu não foste criado apenas para existir, mas para evoluir, aprender e ensinar. E tudo aquilo que aprendeu não era apenas para si, mas para compartilhar. Pois aquele que guarda o conhecimento o perde, mas aquele que ensina o multiplica. Capítulo 10. O despertar. E finalmente o homem despertou, não porque tudo se tornou fácil, mas porque ele se tornou mais forte, não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou. E a voz disse: Agora compreendes.
O caminho nunca foi sobre chegar, mas sobre quem te tornas ao caminhar. E o homem sorriu, pois encontrou aquilo que buscava desde o início. Não uma resposta, mas uma transformação. Saka Kraken. Epílogo. A continuação. E assim termina este ensinamento, mas não termina a jornada. Pois todo aquele que lê e entende torna-se também um guia, e a voz agora fala através de ti. Segue, aprende, ensina e nunca deixes de caminhar. O caminho da sabedoria e da luz. Parte 2. Capítulo 11. O peso da responsabilidade. E após o despertar, o homem percebeu algo que antes não via, que todo conhecimento traz consigo um peso, e disse o homem: Por que agora sinto mais responsabilidade do que antes? E a voz respondeu: Porque aquele que enxerga já não pode fingir que está cego, e aquele que compreende já não pode viver na ignorância. E o homem entendeu que saber exige agir, pois a sabedoria que não se pratica torna-se fardo na alma. Capítulo 12. O confronto interior. E chegou o tempo em que o homem precisou enfrentar a si mesmo. Não mais o medo do mundo, mas os medos escondidos em seu próprio coração. E viu dentro de si dúvidas antigas, feridas não curadas, pensamentos que o limitavam. E o homem perguntou: Como posso vencer aquilo que está dentro de mim? E a voz disse: Não se vence fugindo, mas encarando. Não se cura escondendo, mas revelando. E o homem chorou, mas não recuou. E naquele confronto começou a se libertar. Capítulo 13. A travessia. E foi como atravessar um grande mar, sem ver o outro lado, sem saber quanto tempo levaria. E muitos desistiriam ali, pois a travessia exige fé. E a voz disse: Nem tudo que importa será visível, mas tudo que é verdadeiro permanecerá. E o homem seguiu, mesmo quando o vento era contrário, mesmo quando as águas pareciam engoli-lo. E assim aprendeu que fé não é sentir segurança, mas continuar mesmo sem ela. Capítulo 14. O renascimento. E após a travessia, o homem já não era o mesmo. Aquilo que antes o dominava já não tinha poder. Aquilo que antes o assustava já não o paralisava. E disse o homem: Sinto-me diferente. E a voz respondeu: Não és mais quem eras, e ainda não és tudo o que serás. E o homem compreendeu que a transformação é contínua e que sempre há um novo nível a alcançar. Capítulo 15. A batalha invisível. E foi revelado ao homem: Há batalhas que não são vistas pelos olhos, mas definem destinos, pois nem toda guerra é externa. Há guerras na mente, no coração, nas decisões diárias. E disse a voz: Cada pensamento negativo que rejeitas é uma vitória. Cada escolha correta que fazes é um passo rumo à liberdade. E o homem passou a vigiar ainda mais aquilo que permitia entrar em sua mente, pois entendeu: a batalha começa no pensamento. Capítulo 16. A luz no caminho dos outros. E chegou o tempo em que o homem deixou de caminhar apenas por si e começou a enxergar aqueles que ainda estavam perdidos como ele já esteve, e disse: Como posso ajudá-los? E a voz respondeu: Não imponhas o caminho, mostra a luz, pois cada um tem seu tempo, cada um tem sua jornada. E o homem começou a falar com sabedoria, a agir com exemplo e a ensinar sem orgulho, e sua presença tornou-se guia. Capítulo 17. O perigo do orgulho. Mas então um novo perigo surgiu, o orgulho disfarçado de sabedoria, e o homem começou a pensar: agora sei mais que os outros. E a voz firme o corrigiu: aquele que se exalta interrompe seu crescimento, e aquele que se considera pronto deixa de evoluir. E o homem se humilhou novamente, e lembrou de onde veio, e assim permaneceu no caminho. Capítulo 18. A constância. E foi dito ao homem: Não é o que fazes uma vez que define teu destino, mas o que repetes todos os dias. E o homem aprendeu que pequenas ações constantes valem mais que grandes ações ocasionais, e começou a cuidar de sua mente diariamente, de suas palavras, de suas escolhas, e assim construiu uma base sólida. Capítulo 19. O segredo revelado. E após longa caminhada, o homem pediu: Mostra-me o segredo final.
E a voz respondeu: o segredo nunca esteve escondido. Tu apenas não estavas pronto para vê-lo. E então foi revelado. O que buscas fora sempre esteve dentro. O que procuras no futuro começa no presente. E aquilo que desejas ser já começa em tuas decisões. E o homem se calou, pois compreendeu. Capítulo 20. O legado. E o homem percebeu que sua jornada não terminava nele, mas continuaria através de outros, e disse: o que devo deixar? E a voz respondeu: não deixes apenas palavras, deixa exemplo, não deixes apenas conhecimento, deixa transformação. Pois o verdadeiro legado não é o que se diz, mas o que se vive. Nimbina. Epílogo. A voz continua. E assim a jornada continua, pois não há fim para aquele que evolui. E a voz que antes parecia distante, agora habita dentro do homem. E não fala mais apenas a ele, mas através dele. E agora a voz também fala a ti. Se chegaste até aqui, não foi por acaso. Há um caminho diante de ti, há um propósito esperando por ti. Levanta-te, caminha, e torna-te aquilo que foste chamado a ser. O caminho da sabedoria e da luz. Parte 3. Capítulo 21. O chamado interior. E houve um momento em que o homem já não buscava respostas fora, pois algo dentro dele começou a despertar. Não era uma voz como antes, mas uma certeza silenciosa. E o homem perguntou: és tu que falas comigo? E a resposta veio, não de fora, mas de dentro. Eu sempre estive aqui. E o homem compreendeu que aquilo que ele chamava de voz era a própria consciência sendo revelada. Capítulo 22. A quebra das ilusões. E tudo aquilo que o homem acreditava ser essencial começou a perder o valor. Riquezas, aprovação, status, opiniões alheias, tudo parecia pequeno diante da verdade que o agora enxergava. E disse o homem: fui enganado por tanto tempo? E a voz respondeu: não foste enganado, apenas ainda não vias. E como escamas caindo dos olhos, a ilusão se desfez. Naucrinada 5. Capítulo 23. O desapego. E então o homem foi chamado a soltar. Soltar o passado, soltar o medo, soltar aquilo que já não fazia sentido, mas isso lhe causava dor. E disse: por que dói deixar ir? E a voz respondeu: porque te acostumaste com aquilo que já não te pertence. E o homem, mesmo com dor, começou a soltar, e a cada coisa que deixava sentia-se mais leve. Capítulo 24. A entrega. E chegou o momento mais difícil: confiar completamente, sem controlar, sem tentar prever, sem tentar garantir. E o homem disse: e se tudo der errado? E a voz respondeu: e se finalmente der certo? E o homem fechou os olhos e entregou, e naquele instante encontrou uma paz que nunca havia sentido. Capítulo 25. A verdadeira força. E foi revelado: força não é resistir a tudo, mas saber quando soltar. Pois o homem sempre lutou para controlar a vida, mas agora entendia: a vida não se controla, se vive. E quanto mais resistia, mais sofria, e quanto mais confiava, mais fluía. Capítulo 26. A presença. E o homem parou de correr, parou de viver no passado, parou de temer o futuro, e começou a viver o agora. E percebeu algo extraordinário, que o presente sempre foi suficiente, e disse: como nunca percebi isso antes? E a voz respondeu: porque estavas sempre em outro lugar. Capítulo 27. A unidade. E então o homem deixou de se ver separado. Percebeu que fazia parte de tudo, da vida, do tempo, do todo. E aquilo que antes parecia distante agora era próximo. E aquilo que parecia externo agora era interno. E o homem compreendeu: nunca esteve sozinho. Capítulo 28. O último entendimento. E por fim o homem fez a última pergunta: o que é afinal a sabedoria? E a voz respondeu: sabedoria não é saber tudo, é viver com verdade. E continuou: é agir com consciência, é escolher com clareza, é caminhar com propósito. E o homem silenciou, pois já não precisava de mais respostas. Capítulo 29. O novo começo.
E então algo inesperado aconteceu. A jornada recomeçou, mas agora com outro olhar, outra mente, outro coração. E o homem sorriu, pois entendeu: não existe fim, apenas novos níveis. Capítulo 30. Tu és o caminho. E a voz, agora completamente unida ao homem, disse: o caminho que buscavas, tu te tornaste. E não havia mais separação. Não havia mais dúvida. Apenas clareza. E agora não era mais sobre encontrar respostas, mas sobre viver como resposta. Neiguneir. Epílogo final. Aquele que lê. E aquele que lê estas palavras, se realmente compreender, também despertará. Pois estas palavras não são apenas leitura, são convite. Convite à mudança, convite à consciência, convite ao despertar. E se sentiste algo ao ler, é porque o chamado também chegou até ti. E a voz agora não fala mais de fora. Ela fala dentro de ti. Levanta-te, desperta e vive. O caminho da sabedoria e da luz. Continuação. Capítulo 31. O eco interior. E após ouvir a voz dentro de si, o homem permaneceu em silêncio por um tempo. Não por falta de respostas, mas porque já não precisava delas. E percebeu algo novo. Que cada pensamento seu carregava um eco, e esse eco moldava sua realidade. E disse o homem: então tudo começa dentro de mim? E a voz respondeu: tudo começa, cresce e se manifesta a partir de ti. E o homem passou a vigiar não apenas suas ações, mas seus pensamentos mais silenciosos. Capítulo 32. A vigilância da mente. E foi revelado ao homem: a mente é campo fértil, mas também pode ser terra de caos. Pois pensamentos negativos, quando alimentados, tornam-se correntes invisíveis, e pensamentos conscientes, quando cultivados, tornam-se caminhos de liberdade. E o homem entendeu que não podia impedir pensamentos de surgir, mas podia escolher quais permaneceriam, e assim começou a guardar sua mente como quem guarda um tesouro. Capítulo 33. A disciplina invisível. E muitos olhavam para o homem e diziam: ele mudou. Mas não viam o que acontecia dentro dele. Não viam suas escolhas silenciosas, seus esforços invisíveis, suas batalhas internas. E a voz disse: a verdadeira disciplina não é aquela que o mundo vê, mas aquela que ninguém percebe. E o homem permaneceu firme, mesmo quando ninguém observava. Capítulo 34. O tempo da colheita. E tudo aquilo que o homem havia plantado começou a dar frutos. Não de imediato, mas no tempo certo. E oportunidades surgiram, caminhos se abriram, pessoas certas apareceram. E o homem perguntou: por que agora? E a voz respondeu: porque agora estás preparado. E ele compreendeu que o tempo nunca atrasa, apenas espera o momento certo. Capítulo 35. A sabedoria nas pequenas coisas. E o homem passou a perceber que não eram apenas grandes momentos que ensinavam, mas também um silêncio, um olhar, uma escolha simples. E disse: a sabedoria está em tudo. E a voz respondeu: para aquele que vê, tudo ensina. E o homem passou a aprender com cada detalhe da vida. Capítulo 36. A paz inabalável. E ainda havia desafios. Ainda havia dias difíceis, mas algo havia mudado. O homem já não se abalava como antes, pois dentro dele havia paz, não uma paz frágil, mas firme, e disse: o que é essa força? E a voz respondeu: é a paz que nasce quando deixas de lutar contra a vida. Capítulo 37. O olhar transformado. E o mundo não havia mudado. As pessoas continuavam as mesmas, os desafios continuavam existindo, mas o olhar do homem era outro. E aquilo que antes era problema, agora era aprendizado. Aquilo que antes era dor, agora era crescimento. E o homem compreendeu: não é o mundo que muda, é a forma de vê-lo. Capítulo 38. A liberdade. E finalmente o homem percebeu algo profundo, que já não dependia mais de circunstâncias externas para estar bem, e disse: sou livre. E a voz respondeu: és livre quando nada de fora controla o que há dentro? E naquele momento o homem sentiu uma leveza que nunca havia sentido. Capítulo 39.
O caminho continua. E mesmo com toda essa transformação, o homem não parou, pois compreendeu que crescer não é um destino, mas um processo, e a cada dia continuava aprendendo, observando e evoluindo, e nunca mais voltou a ser quem era. Capítulo 40. A voz. Agora é tua, e a voz que antes o guiava já não era separada dele, e o homem percebeu que agora era ele quem falava, ele quem guiava, ele quem escolhia. E a voz disse pela última vez: Agora compreendes, eu nunca fui separado de ti. E então o silêncio retornou, mas não era vazio, era plenitude. Craquirum. Epílogo. O novo leitor. E aquele que lê estas palavras, se sentir o chamado, já começou sua própria jornada, pois não é necessário entender tudo, basta dar o primeiro passo. E a voz que guiou o homem até aqui agora sussurra dentro de ti. Não apenas leia, viva o caminho da sabedoria e da luz. Agora eu entendo, mas por que sinto que ainda há mais? Porque o caminho não termina. Então nunca se haverá fim? Haverá apenas evolução. E isso não cansa? Cansa quem resiste e quem aceita. Flui. E se eu parar? Você estagna. Então continuo. Porque a vida ainda me testa. Porque agora você está pronto? Pronto para o quê? Para não reagir como antes. E se eu falhar? Aprenderá. E se eu cair? Levantará diferente. E se doer? Crescerá. Então a dor continua, mas você muda. O medo voltou. Ele nunca foi embora. Então nunca vencerei? Você aprende a lidar, mas ele ainda me paralisa. Observe, não fuja. Observar basta. Compreender transforma. E se eu não entender? Continue olhando. Até quando? Até perder o poder. Nada faz sentido às vezes. Nem tudo precisa fazer. Mas isso me incomoda, porque quer controle. E é errado querer? É limitante. Então devo soltar? Sim. E confiar? Também. Mesmo sem ver? Principalmente assim. Estou cansado de tentar controlar. Então pare. É simples assim? Sim. Mas tenho medo. Do quê? De perder tudo. E se ganhar paz? Isso é possível? Sim. Como? Soltando. As pessoas dizem que mudei. E você mudou. Mas nem todos gostam. Nem todos entenderão. Isso me incomoda. Antes incomodava mais. É verdade. Então evoluiu. Preciso agradar? Não. Então sigo? Siga. Alguns se afastaram. Era necessário. Por quê? Nem todos caminham contigo. Isso dói, mas liberta. E se eu ficar sozinho? Você nunca está. Mesmo assim, sinto vazio. Preencha com consciência. E isso basta? Basta. Tenho medo de errar novamente. Você ainda errará? Então nunca serei perfeito? Não. Isso é frustrante. Isso é humano. E o que faço então? Aprenda. Com cada erro? Com todos? Sem exceção? Sem exceção. Sinto que não cheguei a lugar nenhum. E ainda assim evoluiu. Mas não vejo resultado. Nem tudo é visível. Então como saber? Sentindo. E se eu duvidar? Continue. Mesmo sem certeza? Sim. Isso é fé? Isso é caminho? Então, eu sou o caminho? Sim. E sempre fui? Sim. Por que não via antes? Porque buscava fora. E agora? Você vê dentro. E isso muda tudo. Muda você. E isso basta. Sempre bastou. E se eu sentir que estou regredindo? É apenas um novo nível. Mas parece que voltei ao início. O início nunca é o mesmo. Como assim? Agora você vê mais. Então não é regressão? É aprofundamento? E por que dói tanto? Porque você está mais consciente? Isso é bom? Isso é crescimento? Porque às vezes me sinto perdido? Porque ainda está se encontrando? Mas já não encontrei antes? Encontrou partes? Então ainda faltam? Sempre faltarão novas versões. Isso nunca acaba? Nunca. Isso é cansativo. Ou libertador. Depende de quê? De como você vê.
E se eu não aguentar, você aguenta? Como pode ter certeza? Porque já aguentou antes. Mas agora é diferente. Você também é. Então estou mais forte? Mais consciente. Isso basta? É o que sustenta. E o resto? Você constrói? Por que ainda sinto medo do futuro? Porque tenta controlá-lo. E não devo? Deve viver o presente, mas o futuro importa. Ele nasce do agora. Então tudo depende de hoje? Tudo começa hoje? E amanhã? Será consequência? Então estou criando? Todo o tempo? E se eu fizer escolhas erradas? Você aprenderá. Mas posso me prejudicar. E também evoluir. Erro e crescimento andam juntos? Sempre. Então não devo temer errar? Tema não aprender. E como aprendo? Observando. E depois? Ajustando. Por que algumas pessoas não entendem? Porque não estão no mesmo momento. Devo insistir? Não. Devo explicar? Apenas se pedirem. E se julgarem. Deixe. Isso não me afeta? Só se você permitir. Então sou eu quem decide. Sempre foi. E se eu sentir solidão? Aprenda a estar contigo. Mas preciso de pessoas. E terá. Então por que esse vazio? Porque ainda não se preencheu? Com o quê? Com presença. Isso resolve? Transforma. E depois? Conecta. Porque às vezes perco a motivação. Porque depende dela. E não deveria? Dependa da disciplina. Mas é difícil. O começo sempre é. E depois? Torna-se natural. Então é prática? Constante. Sem parar? Sem desistir. E se ninguém reconhecer meu esforço? Você reconhece? Às vezes não. Então comece por aí. Mas o reconhecimento importa. Para o ego. E para mim? Para a tua consciência. Então devo ignorar os outros? Não, mas não dependa. E isso liberta? Completamente. Como sei que estou no caminho certo? Você sente paz? Às vezes. E consciência? Sim. Então está. Mas. E quando tudo parecer lento? Confia no tempo? Mas quero resultados rápidos. A pressa confunde. Então devo esperar? Deve agir com paciência? E isso funciona? Sempre funcionou. E se eu desanimar? Lembra do porquê começou? Isso ajuda? Sustenta? Porque às vezes me comparo. Porque esquece quem é. E quem eu sou? Alguém único. Mas os outros parecem melhores. Apenas diferentes. Então não devo olhar. Observe sem se diminuir. Isso muda algo? Muda tudo. Por quê? Você se fortalece. E se eu não tiver certeza do caminho? Dê o próximo passo. Mas e se for errado? Você ajusta. E se eu errar muito? Você aprende muito. Então o erro não é falha? É processo. E acerto? É consequência. De quê? Da persistência. Por que ainda sinto insegurança? Porque ainda está crescendo? Isso vai passar? Vai transformar. Mas incomoda. Tudo que evolui incomoda. Então é sinal? Sim. De quê? De expansão. Então devo continuar? Continue. E quando ninguém acreditar em mim? Acredite você. Mas é difícil. Mas é necessário. E se eu duvidar? Recomece. Quantas vezes? Quantas forem necessárias? Isso não cansa? Fortalece. Tem certeza? Absoluta. E se eu perder tudo? Talvez ganhe a si mesmo. E isso é suficiente? É essencial. Mas tenho medo da perda. Você não perde e transforma. Nem tudo. Tudo ensina. Até a dor. Principalmente ela. Então nada é em vão? Nada. Por que algumas portas se fecham? Porque não eram suas? Mas eu queria tanto. Querer não define destino. Então o que define? Consciência. E escolha? Também. E tempo? Fundamental. Então tudo se alinha no momento certo. E quando eu não entender nada? Apenas continue. Sem entender? Sim. Isso não é arriscado? Parar é mais.
Então sigo no escuro até a luz aparecer. E ela aparece? Sempre. Quando? Quando você continua. Porque às vezes sinto paz sem motivo. Porque está alinhado. Alinhado com o quê? Com você. Isso é raro? É natural. Então por que não é constante? Porque você se distrai. Com o quê? Com o externo. E devo voltar? Sempre. E se eu quiser acelerar tudo, vai se perder. Por quê? Porque não respeita o processo. E o processo importa? É tudo? Mais que o resultado? Sem processo não há resultado. Então devo confiar? Sim. Mesmo impaciente? Principalmente assim. E quando eu me sentir vazio? Observe o vazio. Mas ele dói. Por que quer preenchê-lo rápido? E não devo? Deve compreendê-lo. E depois? Ele se transforma. Em quê? Clareza. Sério? Sempre? Então tudo depende de mim? Começa em você. E termina. Também. Isso é muita responsabilidade. É poder. E se eu não quiser? Mesmo assim acontece. Então não há escolha? Há consciência? E isso muda? Muda tudo. E quando eu sentir que estou pronto, você estará começando? Mas já não caminhei tanto? E ainda há mais. Isso nunca termina? Termina apenas para quem para. E eu não quero parar. Então continue. Mesmo cansado? Principalmente cansado. Por quê? Porque é aí que cresce. E se eu duvidar? Observe a dúvida. Ela vai embora? Ela se transforma. Em quê? Em clareza. E se eu não ver isso? Continue. Sem garantia? Sem necessidade dela. Isso é fé? Isso é evolução. Então sigo. E quando tudo parecer confuso, respire. Só isso? Começa assim. E depois? Observe. O quê? Tudo. Até meus pensamentos, principalmente eles. Mas eles me confundem. Porque você acredita em todos e não deveria? Nem todos são verdade. Então como saber? Sentindo. E se eu errar? Você ajusta. E se eu repetir? Você aprende mais. Isso não acaba? Só quando você para. Então continuo. Continue. E se eu me perder de novo? Você se encontra de novo. Mas isso cansa. Faz parte. Por quê? Porque está evoluindo. Evoluir dói? Às vezes. Por quê? Porque você solta versões antigas. E isso machuca, mas liberta. Então vale a pena? Sempre. E se eu resistir? Vai doer mais. Então devo aceitar? Sim. Tudo. Tudo que vem para ensinar. E o resto? Você deixa ir. Sem medo? Com consciência. E quando eu não tiver força? Use a que resta. E se não houver nenhuma? Há sempre uma. Onde? Dentro. Mas não sinto, porque não procura. E como encontro? Silenciando. Isso resolve? Revela. O quê? Tua essência. E ela é forte? Mais do que imagina. Então nunca estou vazio? Nunca. Por que sinto isso então? Desconexão. E como volto? Presença. Só isso? Isso muda tudo. E quando tudo estiver dando errado? Observe melhor. Mas está ruim. Está ensinando. E se eu não quiser aprender assim? Aprenderá de outro jeito. Mais fácil? Nem sempre. Então devo aceitar. Deve compreender. Qual a diferença? Um te prende, outro te liberta. E como sei qual usar? Consciência. E se eu não tiver? Desenvolva. Como? Vivendo atento. Isso exige esforço? Sim. Vale a pena? Sempre. Então sigo. Siga. E quando eu finalmente entender tudo, você verá que ainda há mais. Então nunca saberei tudo? Nem precisa. Por quê? Porque sabedoria não é saber tudo. Então o que é? Viver com verdade. E isso basta? Basta. E o resto? Se revela. Quando? No tempo certo. E se eu tentar apressar? Vai se frustrar. Então devo confiar? Sim. Mesmo sem provas? Principalmente assim. Isso é difícil, mas transforma. Então continuo.